Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje a gente inicia o semestre 2020.2 com aulas, né? Na segunda-feira vocês tiveram a palestra da professora Adriana Rocha Coutinho, né, que discutiu comigo e com Tassiana, temas relacionados às eleições de 2020 em uma perspectiva constitucional, né, na ótica constitucional. Na terça, ontem, vocês tiveram um treinamento, uma capacitação para a utilização do sistema. E hoje, quarta-feira, os professores estarão também tendo a sua capacitação para que possam se adequar ao sistema Google e, quando todo mundo estiver familiarizado com o novo sistema, para que a gente possa seguir com o semestre de uma forma mais organizada, com a uniformização do sistema e com a possibilidade de disponibilizar conteúdos por meio desse sistema, certo? Quinta e sexta, ainda também os professores estarão em capacitação. Então, durante esses dias em que os professores estarão em capacitação para o uso do sistema, vocês vão receber conteúdos nesse formato gravado, né? Como eu estou fazendo agora. E na semana seguinte, na segunda-feira, aí todo mundo já vai estar familiarizado, tanto vocês como nós professores, a gente começa a fazer atividades no horário que está previsto no calendário de horários, no horário que foi disponibilizado para os alunos, certo? Então, peço só mais um pouquinho da paciência de vocês para que entendam esse momento de adaptação e de treinamento, mas com certeza a partir da próxima segunda-feira a gente já vai ter aí condição de fazer as atividades no horário ao vivo, certo? Não presencialmente, né? E aí eu não preciso nem mais explicar o porquê, mas ao menos no horário da disciplina. Excepcionalmente, é lógico, pode acontecer de precisarmos nos utilizarmos de novo desse formato de gravação. Mas a gente vai seguindo o semestre com naturalidade e eu convido vocês a trabalharem comigo essa disciplina de Direito Empresarial 1. É uma disciplina muito boa, vocês vão gostar com certeza, que inicia o aluno nos temas de Direito Empresarial. Nós já trabalhamos juntos a disciplina de Direito Civil 1, lá no segundo período. Já trabalhei também com vocês a disciplina de bases socioantropológicas, então nós nos conhecemos, é uma turma que eu conheço e que tenho o maior prazer, o maior orgulho em retornar agora com a disciplina de Direito Empresarial 1, certo? Aos que não me conhecem, eu sou Jonas Cassiano, sou professor do curso de Direito da FASP, coordenador também do curso e me coloco à disposição para dúvidas, contatos, enfim, esclarecimentos, qualquer tipo de intervenção que vocês acharem prudente, acharem necessária, eu estou à disposição para a gente conversar, certo? Os alunos têm meu contato, têm meu WhatsApp, têm meu e-mail, tem agora o e-mail institucional por meio da plataforma do Google que a gente vai passar a utilizar, então o acesso fica bem mais fácil. E também, caso eu não responda imediatamente, peço que me compreendam, eu tenho outras atividades também e, assim que possível, eu respondo. Certo? Então, vamos lá. Vocês já pagaram a disciplina de Direito Civil 1 e Direito Civil 2, certo? Estou certo. E passam a pagar agora a disciplina de Direito Civil 3 e de Direito Empresarial 1. Por que é importante linkar essas disciplinas? Direito civil, direito empresarial e direito do consumidor, elas compõem um ramo do direito que é o do direito privado. Desde o primeiro período, né, vocês escutam falar da divisão entre ramo de direito público, ramo de direito privado, e naturalmente essas disciplinas com que eu trabalho, que são direito civil, empresarial e consumidor, elas são próprias do ramo do direito privado, né? É um ramo que se preocupa com regular, com discutir, com entender as relações interpessoais, as relações entre as pessoas mesmo, certo? E o direito empresarial, ele
digamos que ele sai do direito civil para tratar de um tema ainda mais específico, que é a atividade empresarial. Durante o semestre, vocês vão entender que exercer atividade empresarial significa produzir ou fazer circular bens ou serviços. Então, se, por exemplo, eu produzo este produto, né, este objeto, e faço ele circular no mercado para, em razão desta circulação, eu obter algum tipo de lucro, então eu estou exercendo atividade empresarial. Se eu não produzo, mas eu presto um serviço, sei lá, de massagens, por exemplo, eu estou também fazendo atividade empresarial. Então, exercer atividade empresarial trata de produzir ou fazer circular bens ou serviços, certo? Atividades de prestação de serviços também. Isso aí, logicamente, a gente vai conversando, vai discutindo no andamento do semestre. Para hoje, o que eu quero apresentar para vocês é a ementa da disciplina, né? O conteúdo programático que a gente vai trabalhar nessa disciplina de Direito Empresarial 1. Então, inicialmente, claro, a gente vai conversar sobre os princípios de direito empresarial. Boa parte das disciplinas de direito, e vocês já estão habituados a isso, partem da compreensão dos princípios como diretrizes, como vetores, como apontamentos em uma direção, indicando uma linha de atuação para o jurista. Então, no direito empresarial, a gente vai ter, por exemplo, princípios como o princípio da livre iniciativa, o princípio da livre concorrência, o princípio da preservação da empresa, da função social da empresa, da autonomia do empresário, certo? São diretrizes, vetores, e aí quem lembra de física, apontamentos, seta em direção a alguma coisa, que vão nos trazer um caminho por onde prosseguir, por onde andar nesta disciplina. Naturalmente, então, a disciplina parte da análise dos princípios, né, esses princípios de direito empresarial, que vão nos introduzir, digamos assim, no tema da disciplina de direito empresarial. E, junto a isso, é importantíssimo a gente compreender a chamada transição do direito comercial para o direito empresarial. E o que é que eu estou falando aqui? Quando vocês começarem a estudar direito empresarial, vocês vão ver que alguns professores, alguns livros, algumas faculdades chamam a disciplina ainda de direito comercial, certo? E aí tudo é questão de filiação doutrinária sobre uma ou outra corrente, se teoria dos atos de comércio ou teoria da empresa. Mas é importante a gente entender essa transição e principalmente observar o Código Civil de 2002, que trouxe para o Brasil a filiação à teoria da empresa. E essa teoria da empresa não só alarga o conceito de empresário, de empresa, como também altera as denominações. Então, comerciante é empresário, sociedade comercial é agora sociedade empresarial, direito comercial é agora direito empresarial. Talvez uma das últimas expressões que ainda permaneçam sendo utilizadas é junta comercial, que na verdade é uma agência de registros empresariais, certo? Mas por uma tradição do uso da nomenclatura, ainda se utiliza juntas comerciais. Vocês devem ter, por exemplo, principalmente o pessoal que trabalha com contabilidade, deve se habituar a encaminhar documentações para a JUSEP, né, Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Mas, enfim, a atuação dela é totalmente empresarial, que se trata do registro das atividades empresariais. E tudo isso a gente vai conversando. Então, inicialmente, a nossa ementa da disciplina vai trazer para a gente os princípios do direito empresarial, a transição ou a evolução do direito comercial para o direito empresarial, certo? E aí, nesta evolução,
A gente vai entender as fases do direito empresarial, desde o momento em que havia a ausência da regulamentação estatal, as corporações de ofício, até, por consequência, a regulamentação, os marcos legislativos iniciais na França e na Itália do direito comercial na época, e a transição posteriormente para o direito empresarial. Quando a gente entende toda essa passagem histórica, aí, naturalmente, a gente está apto a entrar no Código Civil. E aí, no Brasil, quem vai regulamentar o direito empresarial como lei geral é o Código Civil. Dentro do Código Civil, existe um livro próprio para tratar direito de empresa. Assim como existe um livro próprio para tratar direito de família, direito de sucessões, responsabilidade civil, existe também obrigações, contratos, existe também um livro para tratar de direito de empresa, certo? E é dentro desse livro que a gente vai estudar a nossa disciplina de direito empresarial. Naturalmente, também existem leis especiais, leis específicas que vão tratar de temas específicos sobre a disciplina de direito empresarial. Então, é muitíssimo importante que a gente entenda, primeiro, os princípios, que eu já vamos conversar em aulas seguintes, a evolução do direito empresarial e o regramento básico que é trazido pelo Código Civil sobre os temas de direito empresarial. E aí, quando a gente entra no Código Civil, o primeiro ponto que ele se propõe a discutir é dizer para a gente quem pode ser, quem é empresário ou empresária, certo? O que é que significa empresário? Quem é empresário? O que é atividade empresarial? Então, o artigo 966 lá do Código Civil, e quem gosta de se antecipar, e é bom se antecipar, já pode ir no Código Civil e fazer uma leitura a partir do 966, do artigo 966. Ele vai trazer o conceito, a definição, aliás, de empresário. Considera-se empresário e aí traz uma série de situações, todo aquele que produz ou faz circular bens ou serviços. Vejam que ela é uma definição bem próxima à definição de empresa. Se empresa é fazer, produzir ou circular bens e serviços, naturalmente, empresário é aquele que faz, produzir ou circular bens ou serviços. Em consequência, o Código também traz quem não pode ser empresário, certo? Em exclusão, em contrapartida, digamos assim. E aí nós veremos que atividades como a de advogado não é uma atividade considerada como uma atividade empresarial. A atividade de um médico, a atividade de um dentista, atividades tidas como intelectuais não serão consideradas como atividades empresariais, salvo se desta atividade ela se configurar elemento de empresa. Ou seja, você não é apenas dentista, mas você está agenciando uma rede de consultórios para produzir ou fazer circular bens e serviços. Aí sim você é empresário, certo? Então a gente precisa ir fazendo essas diferenciações aqui e ali para poder compreender do que é que a gente está falando, o que é de verdade empresário. E aí o termo empresário vai abarcar o termo comerciante, o antigo termo comerciante. Certo? Mas ele vai além disso, porque o comércio, segundo a teoria dos atos de comércio, pensou-se à época em fazer uma lista de atividades comerciais. Dizer, olha, a marcenaria é comércio, certo? A prestação de serviços de realização de obras é comércio. Então, isso é comércio A, B, C, D, E. O problema de listar as atividades comerciais é exatamente que o mesmo problema de se atualizar, porque com o passar do tempo, naturalmente vão surgindo atividades que antes não eram nem imaginadas, Então, imagine uma pessoa que criou o bastão de selfie. Há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, nem se falava em selfie, quanto mais em bastão de selfie, o pau de selfie. Então, quando você vem e produz um produto novo que tem uma demanda para o público, se eu preciso de uma lista para dizer se isso é ou não atividade empresarial,
Logicamente que essa lista vai falhar em algum momento. Então, é mais seguro e é mais confortável também dizer que produziu ou circulou bens ou serviços é atividade empresarial. É um bem, é um serviço, produziu, circulou, é atividade empresarial, certo? Objetiva, lucro, é atividade empresarial. Então, a gente precisa também lembrar, e aí eu espero que vocês lembrem, lá de Direito Civil 1, quando a gente estudou pessoa jurídica. Lembrem que são tipos de pessoas jurídicas: as sociedades empresariais, as associações, as fundações, os partidos políticos, as igrejas, EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. E, em especial, em relação às sociedades empresariais, é um tema muito importante que a gente vai trabalhar praticamente por toda a segunda unidade. Então, na primeira unidade, nós vamos passar por essa abordagem histórica, compreender os princípios e entrar no tratamento do direito do empresário individual. Compreender a figura do empresário, quem pode ser empresário e a atuação individual do empresário, você sozinho exercendo a atividade empresarial. Na segunda unidade, a gente já passa a tratar das sociedades empresariais, que é aquela organização do empresário conjuntamente, quando você tem um sócio no exercício daquela atividade e você passa a exercer esta atividade conjuntamente, em sociedade. Então, quando a gente entendeu lá em Direito Civil 1 que sociedade empresarial é um tipo de pessoa jurídica e que o próprio Código Civil faz menção, remete o leitor à parte, ao livro do direito de empresa para regular sociedades empresariais, então a gente já parte sabendo que sociedades empresariais e empresários terão a forma de pessoa jurídica, certo? Lembram de pessoa física, pessoa jurídica, né? Pessoa física, nós, né? Físicas, pessoas humanas, e pessoas jurídicas, aquela ficção jurídica, aquela criação do direito que pensa em dar uma organização para algo que, de fato, né, no formato físico, não existe, mas que o direito dá uma capa de existência por meio de um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Enfim, são inúmeros temas que nós vamos trabalhar nessa disciplina de Direito Empresarial. Eu convido vocês a abrir o seu coração para a disciplina de Direito Empresarial, certo? É uma disciplina boa, é uma disciplina bacana, uma disciplina que tem um campo de atividade muito grande, tanto na advocacia privada como na área de concurso também, principalmente no campo tabelionato, quando você vai para títulos de crédito especialmente, e aí é Empresarial 2, Direito Empresarial 2, mas que às vezes o aluno termina deixando em segundo plano. Então é importante que você leve essa disciplina a sério, uma disciplina importantíssima, uma disciplina de um conteúdo robusto, às vezes denso, né, que precisa bastante atenção. Então levem a sério a disciplina de empresarial, que eu tenho certeza que vai trazer para vocês bastante frutos na vida do jurista de cada um de vocês, certo? Voltando para a ementa da nossa disciplina, nós trataremos ainda de conceitos relacionados a direito empresarial, como estabelecimento empresarial, capital inicial, capital social, aviamento, são termos próprios de direito empresarial que a gente precisa entender para poder entender o funcionamento o registro de um empresário, de uma empresa, até uma venda de uma empresa, uma liquidação de uma empresa, certo? Atividades que vão acontecer na vida ativa de um empresário e de uma sociedade empresarial. Então, fiquem atentos a esses termos. É importantíssimo que vocês acompanhem a disciplina desde o início. A gente está nesse formato remoto e, às vezes, o formato remoto
leva a gente a ir acumulando conteúdo, porque você tem aquela falsa ideia de que a aula vai ficar disponível, então se eu não assistir hoje, eu assisto amanhã. Mas às vezes esse assistir amanhã não vai ser só essa aula que você perdeu hoje, vai ser a de hoje, vai ser a de amanhã, a de depois de amanhã, a da semana inteira, que vai acumulando e quando você vai ver, não tem condições de assistir tudo de uma vez só. Até também é importante você ir assistindo em sequência, porque, logicamente, você e a sua cabeça precisam digerir o conteúdo para você formar a base e avançar. Então, se você quer assistir no mesmo dia 5, 6 videoaulas e em um só dia estudar princípios, no mesmo dia estudar a evolução histórica do direito empresarial, transição comercial e empresarial, depois empresário, para depois expressões empresariais, para depois sociedades, quando você chega em sociedade, você está doido e não consegue mais lembrar o que estudou na primeira videoaula. Então, vamos prezar ao máximo pela aula presencial, né, pelo encontro online, pelo encontro ao vivo, no horário da disciplina. Essa semana, claramente, como eu já expliquei, não será possível por conta das nossas capacitações, mas a partir da segunda-feira da próxima semana, nós vamos todos prezar pelo encontro no horário que está previsto, certo? E aí nós vamos fazer reuniões pelo Google Meet, nós vamos fazer compartilhamento de conteúdo, encontros pela plataforma do Google, que a gente passa a utilizar a partir de agora. E tenham quantos alunos tiverem, né, nós iremos dar seguimento à disciplina normalmente. Então, por favor, deem atenção ao horário, da forma como está previsto, para que a gente possa dar seguimento o mais normal possível para essa disciplina de Direito Empresarial e para o curso como um todo, certo? E agora, como coordenador e não apenas como professor, eu queria também fazer uma fala dizendo a vocês que qualquer distanciamento, qualquer falha que possa acontecer, que vocês nos repassem de imediato, certo? Imediatamente, para que a gente possa corrigir imediatamente também. Porque se a gente vai acumulando situações durante o semestre, essas situações vão se agravando. E aí chega na semana de prova, chega na segunda unidade de uma forma caótica. Então, aquele aluno que não está conseguindo acompanhar, aquele aluno que está com algum problema, aquele aluno que está com choque de horário, enfim, situações as mais diversas, conversem com a gente, que a gente vai pensar em soluções para que não haja nenhum tipo de conflito e que as situações problemáticas possam ser resolvidas o quanto antes. Certo? Então, seguindo com a ementa, nós iremos ainda nesta disciplina conversar sobre propriedade industrial. Propriedade industrial tem uma lei própria, né, que trata do direito de propriedade do criador ou da empresa que produziu um bem ou um produto e que desenvolveu uma solução para um problema do seu cliente. Então, como por exemplo, o exemplo que eu acabei de falar do bastão de selfie, ou do pau de selfie. Nesse caso, você desenvolveu um novo produto. E aí ele tem uma funcionalidade que antes não havia sido pensada. Será que não é importante proteger o direito do seu criador de comercializar com exclusividade? Porque, veja, se eu crio uma coisa e eu não tenho sequer o direito de comercializar este produto com exclusividade e deixo todo mundo piratear esse produto, isso é um contra-incentivo, isso é um desincentivar, vai de contrário à obrigatoriedade de incentivar a produção industrial brasileira do nosso país. Então, para dar uma exclusividade de uso, de comercialização àquela pessoa, aquela empresa que criou um produto ou um serviço, nós teremos 3 institutos, pelo menos. Patente, né? Desenho industrial e marca. Então, quando você cria um novo produto, é interessante patentear, e aí você, com a patente, você tem o direito de propriedade industrial sobre aquela coisa, para que você possa comercializar e cobrar valores em razão daquela sua criação.
Desenho industrial da mesma forma, você inventou um novo design para algo que já existe. Então, você não criou, mas você deu uma nova utilidade, um novo desenho para aquilo. Você também quer o seu direito sobre a sua criação. E marca é evidente também, né? A empresa e a atividade empresarial, a qualidade do produto, muitas vezes ela é associada à marca, à identidade visual, à logomarca, e aqui eu fiz um Czinho da Nike que é inesquecível, né? Então, ao você produzir uma marca, você terá a sua empresa associada àquela marca. Então, você não pode admitir, e o ordenamento jurídico também não pode permitir, que outra empresa simplesmente se aproprie da sua produção intelectual, seja patente, seja desenho industrial, ou seja marca. Por conta disso, né, da importância do tema, a gente vai estudar a Lei Especial de Propriedade Industrial, que regula marca, desenho industrial e patente, certo? É mais um ponto da nossa ementa. E aí nós concluímos esta primeira unidade e na segunda unidade a gente entra em direito societário, que é o campo da disciplina de direito empresarial, que se propõe a estudar a atuação conjunta empresarial, quando você passa a exercer a atividade empresarial conjuntamente, não mais individual ou isoladamente, mas agora com sócios, certo? Então, a nossa ementa da disciplina, eu vou passar para vocês também pelo Google Education, né, que a gente está utilizando, e essa ementa, ela encerra aí, né, digamos assim. Falando assim rapidamente, parece curta, mas na verdade ela é extensa. Nós vamos desde princípios, evolução empresária individual, até sociedade empresarial. E o tema sociedade empresarial, aí sim ele é bem grande. Quando a gente vai entender as características, as peculiaridades do empresário, do exercício da atividade empresarial de forma conjunta, e quando também a gente vai entender os tipos específicos de sociedades empresariais, certo? E aí em cada tipo muda a composição, muda os detalhes, os direitos de empresário, de sócio, enfim. Isso tudo a gente vai conversar, certo? Então, bem-vindos à disciplina de Direito Empresarial. É um prazer estar de volta a essa turma, que eu gosto muito, né? É uma turma bastante atenciosa, uma turma inteligente, um pessoal interessado. Então, para mim é um prazer enorme estar de volta a trabalhar com vocês, tá certo? Antes de encerrar, hoje é só a apresentação da ementa, mas antes de encerrar eu quero também fazer menção à bibliografia que vocês passam a utilizar. Em relação à bibliografia, um autor clássico que trabalha direito empresarial é Fábio Ulloa Coelho, certo? Fábio Ulloa Coelho. E para a nossa disciplina de direito empresarial, vocês terão o curso de Direito Comercial, volume 1, o Manual de Direito Comercial, volume 1. Temos também Ricardo Negrão, Manual de Direito Comercial e de Empresa, Marlon Tomazetti, certo? Curso de Direito Empresarial, Rubens Requião e Silvio Venosa. Venosa tem um livro de Direito Empresarial. Silvio Venosa é bem melhor na parte de Direito Civil, mas ele também tem um livro de Direito Empresarial, que neste livro ele é um pouco mais resumido. Mas, para um bom aprendizado de Direito Empresarial, Fábio Ulloa Coelho com certeza vai dar a vocês o que vocês esperam de um bom conteúdo para a disciplina de Direito Empresarial. Certo? Não que Venosa não seja bom, muito pelo contrário, Venosa é excelente, né? E eu uso ele até hoje na vida prática para direito civil. Mas no livro de direito empresarial realmente é um pouco mais resumido. E para essa aula não ficar extensa e a gente conseguir concluir nos 30 minutos, eu vou encerrando por aqui para fazer inicialmente essa apresentação, certo? Quem gosta de se antecipar e é bom se antecipar, já pode ir lendo sobre princípios de direito empresarial.
porque na aula inicial, no primeiro dia, a gente vai conversar exatamente sobre princípios, ok? Ementa, bibliografia e, por fim, vamos iniciar esse semestre. Tá certo, pessoal? Vamos juntos, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para nós todos. A adaptação às plataformas digitais era algo que teria que acontecer a qualquer momento e que foi apenas acelerado pela pandemia, né? No primeiro semestre, obviamente, nós e todas as instituições tivemos dificuldades de se adaptar à realidade, porque foi algo abrupto, né? Imediato, de um dia para o outro, mas da conclusão do semestre anterior para o início desse semestre, nós tivemos um tempo melhor para se adaptar ao formato de aula remoto e se preparar para uma plataforma uniforme, como a gente conversou várias vezes com vocês. Então, bem-vindos de volta e vamos juntos iniciar esse semestre 2020.2 com a disciplina de Direito Empresarial 1. Um abraço e até logo, 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 logo.